Desde o início desta série, temos tido contato com documentos que comprovam a existência do Largo do Rosário, bem como o projeto de apagamento intencional que sucedeu o soterramento da igreja e do cemitério. Como já foi dito no primeiro episódio, o silêncio de quase 100 anos foi rompido com a descoberta do Largo do Rosário por parte de Padre Mauro. Isso resultou no reconhecimento do território como patrimônio cultural e imaterial de Belo Horizonte. Mas e quanto às evidências materiais? Certamente essa indagação não é só minha, é da maioria das pessoas que se interessam por essa história, principalmente do Padre Mauro, que buscou especialistas para determinar de forma precisa a localização desse espaço e entender o que poderia ser feito para encontrar vestígios materiais dessas construções. Assim, o projeto de resgate do Largo do Rosário passa a contar com especialistas de diferentes áreas e novas descobertas vêm à tona. Nesse episódio, conversamos com o historiador, o arqueólogo e o arquiteto. Histórias Soterradas, Episódio 4, Desenterrando a História. Agora, o arqueólogo Fernando Costa nos conta como conheceu o Padre Mauro. Eu sou daqui de BH, garoto da Savassi aqui, minha área, mas fiquei muito tempo fora de BH. Quando eu voltei, há 6 anos e pouco atrás, um dia eu resolvi fazer contato e tropecei no Padre Mauro. A minha ideia era o quê? Era propor para ele a gente montar uma reserva técnica para que o material arqueológico que eu, nos meus trabalhos de licenciamento ambiental, encontrasse, pudesse ser depositado lá. Aí a gente começou a conversar, veio a pandemia, né, que foi uma loucura, e o contato ficou mais virtual, e ele surgiu com essa história, que essa história ela é muito especial, ela é inacreditável, do Largo do Rosário. Quando ele me falou isso, eu fiquei chocado, porque eu sou daqui de Belo Horizonte. Minha juventude e início da minha maturidade foi ali no centro, bebendo numa maleta, sem carro, voltando pela Rua da Bahia, passando literalmente em cima do Largo do Rosário. Eu sou historiador de formação, depois arqueólogo, Belo Horizontino, e jamais sonhei com isso. E eu acreditei totalmente no que o Arão Reis falou, que não tinha nada aqui antes, né? Mas tinha, né? E aí ele falou isso, eu falei, não é possível. E numa rápida pesquisa na internet, eu vi que realmente tinha. Inclusive existe uma foto, uma única foto e tal. E a gente começou a desenvolver isso e ele mostrou todo o trabalho que ele já tinha feito de pesquisa, um negócio sensacional. Me falou, e aí? Tem jeito da gente procurar isso? Tem como furar? Ele falou assim, o asfalto? Eu falei, olha, tem, é possível. O historiador Júlio Jader Costa nos fala sobre as evidências históricas da existência do Largo do Rosário. Um outro ponto muito importante que apoia a evidência do Largo do Rosário é a sobreposição das fontes de pesquisa. Um estudo apurado de revisão bibliográfica, historiográfica, documental, um destrinchamento de cartas, plantas e outros documentos da Comissão Construtora de Belo Horizonte. Para complementar essa tríade de pesquisadores, Fernando nos conta sobre a entrada do arquiteto no projeto. Aí entra um ponto importante, que nesse meio tempo o Padre Mauro descobriu o arquiteto Tiago Fialho, que é doutorando aqui da UFMG, na Escola de Arquitetura, e cujo tema do trabalho dele é o quê? O processo de urbanização inicial, né? Quando a comissão vem para Belo Horizonte, destrói o arraial e começa a cidade planejada, né? A comissão foi quem fez o mapa, né? O primeiro mapa do arraial. Então, só que eles não fizeram, não foi um croquis, não, foi uma coisa assim, absurdamente precisa. E o trabalho do Tiago, ele é exatamente sobre isso. Então ele retoma
toda a cartografia da época, interpreta com, vamos dizer assim, os parâmetros metodológicos. Ele traduz essa cartografia daquela época para os dias de hoje. O arquiteto Tiago Alfenas Fialho trabalha há 10 anos com o acervo de cadernetas de campo da Comissão Construtora de Belo Horizonte, composto por 789 cadernetas produzidas entre os anos de 1894 e 1898 e que estão guardadas no Museu Histórico Abílio Barreto. Ele nos fala sobre o conteúdo desses documentos. Essas cadernetas trazem a representação gráfica do que eu posso dizer que é o mais próximo do que havia nos ambientes natural e construído do antigo Arraial do Curral del Rei, posteriormente chamado de Arraial de Belo Horizonte. Num primeiro momento, a equipe chefiada pelo engenheiro Arão Reis se dedicou ao levantamento do arraial, porque era necessário conhecer o sítio, conhecer aquela paisagem com propriedade para se projetar uma nova cidade, né? Mas para isso também era necessário fazer os processos de desapropriação e indenização das pessoas, das famílias que viviam no arraial. Então, logo nas primeiras cadernetas, a gente já vai encontrar uma abundância de registros acerca do Largo do Rosário. A comissão começa fazendo o levantamento das edificações, as preocupações, os aspectos a serem analisados vão ganhando novos contornos, até que a cidade é projetada e começa a ser construída. Uma das edificações que resistiu ao processo de demolição durante o início dos trabalhos foi a própria Igreja do Rosário. A gente tem uma caderneta de campo super interessante que traz uma série de registros topográficos da construção de ruas, que hoje são ruas centrais em Belo Horizonte, como é o caso da Rua 26ª. É a rua que hoje conhecemos como a Rua da Bahia. Nessa caderneta, logo no início, a gente tem um registro super precioso, porque eles vinham fazendo um estaqueamento, um trabalho de topografia para a implantação da rua. No início desse estaqueamento, a gente tem um vazio, tem um buraco. Existia ali um obstáculo para a construção da Rua da Bahia. Entre as estacas 4 e 5, havia ali, ao longo do eixo central da Rua da Bahia, a Igreja do Rosário. O trabalho do Tiago permitiu reposicionar o Largo do Rosário e Fernando nos conta da importância disso. Para resumir, ele conseguiu redefinir a posição exata da capela. Que pra gente isso aí é o ouro, porque eu ia estar procurando num lugar que muito provavelmente eu não ia achar nada, eu ia achar só um arremedo, né? Mas aí o que acontece? O Tiago, ele aprofundou a informação e descobriu não apenas a posição exata, mas a profundidade que isso vai estar. Pelo que ele analisou, a capela, na verdade, ela não foi destruída, ela foi aterrada. Então o que eles fizeram? Eles jogaram solo de outras áreas, né? Vamos dizer assim, um solo exótico de aterro, e tamparam a capela. Obviamente ela desabou nesse processo, porque ela era feita de adobe e tal, mas isso aí mudou completamente a expectativa para a gente encontrar, porque muito provavelmente vai estar tudo ali embaixo. O cemitério, o adro, a estrutura da capela, né? Isso aí é sensacional, porque aí a gente pode pensar assim, que esse solo que foi jogado em cima acabou selando, né, o sítio, né, as evidências arqueológicas. E ele tem esse controle exato dessa profundidade. Tiago descreve como a cidade de Belo Horizonte foi construída e os impactos disso no resgate do Largo do Rosário. A gente tem que levar em consideração o fato de que Belo Horizonte é uma cidade que sofreu profundas movimentações de terra.
porque foi escolhida para abrigar a nova capital de Minas, uma localidade, um sítio completamente montanhoso, irregular. E o desejo era de se executar, assim como foi, uma cidade geométrica, retilínea. Então, para que isso fosse possível, foram necessárias diversas e profundas, astronômicas talvez, movimentações de terra. O que eu falo com o Padre Mauro é que às vezes aquela região, por ali não passar um córrego, pode ser até interessante para esse nosso objetivo de identificar o Largo do Rosário, porque ali a gente tem, digamos assim, um solo um pouco mais seco. Então, a região da Rua da Bahia, que é a nossa região de interesse imediato, ela pode ter sofrido menos interferências nesse sentido. Fernando complementa sua fala de uma perspectiva arqueológica. Ele recuperou uma foto já posterior, da década de 20 ou de 30, desse trabalho que eles faziam, esse método de nivelamento. Os lugares que eles queriam aumentar, subir a altura, né, do trecho da rua, eles acumulavam montículos. Essa foto é bem impactante até, de terra, de solo, e depois iam só derrubando e compactando, entendeu? Então ele imagina que a capela, eles foram acumulando solo em volta da capela, e num determinado momento esse solo foi sendo nivelado, e o próprio material de construção da capela serviu para apoiar esse aterro, entendeu? Ou seja, nada foi retirado de lá. E em relação aos sepultamentos, a gente tem praticamente certeza que eles foram abandonados lá. Então, para o arqueólogo, a expectativa é que sim, poderão ser encontrados restos humanos. Conforme Tiago, muitas perguntas ainda precisam ser respondidas. Então a gente tem uma série de documentos que nos fornecem pistas e que, por sua vez, abrem espaço para que a gente formule uma série de hipóteses, mas as respostas para essa série de perguntas, de questionamentos que vão surgindo durante o processo de pesquisa só vão ficar mais claras quando a gente de fato conseguir avançar com o trabalho arqueológico. Há uma série de técnicas e ferramentas disponíveis hoje, pouco invasivas, que permitem uma leitura superficial, né? Uma leitura ali da superfície, mas as respostas para essas perguntas eu acredito que virão à medida em que os trabalhos de arqueologia acontecendo com cada vez mais frequência naquela região, sobretudo. Embora ainda existam questões em aberto, toda a pesquisa realizada até o momento tem contribuído muito para a reescrita da história do povo preto do Largo do Rosário, como nos pontua Júlio. Isso nos introduz aí a questão da etnoarqueologia, a partir desse território definido como um território em trânsito, com essa presença da população negra, essa chegada, onde eles firmam a sua corimba aí no Largo do Rosário, com a expulsão dessas populações aí, desses anéis mais centrais, para chegar aí nessas periferias da cidade, onde que estão aí localizados aí os reinos, as guardas de Nossa Senhora do Rosário, mas que a partir dessa definição de território em trânsito, também esse novo empoderamento do Largo do Rosário, alto valor histórico, simbólico e de memória, e a reocupação desse território aí na faixa central aí desse círculo da contorno, pelos coletivos negros da cidade, culturais, e pela população negra da cidade. A história de Belo Horizonte não é a mesma contada antes da descoberta do Largo do Rosário. Assim também pensa Fernando. Você vai desenvolvendo a pesquisa, vai ficando interessante, você fala, vale a pena, vamos tentar, se não der nada, paciência, a gente tentou. Então, por exemplo, eu tenho 2 meninos pequenos, e é muito legal, porque hoje eles estudam história, são pequenos ainda, 4º e 3º ano, 4º e 2º, mas já estudam história, e começa pela história de Belo Horizonte, coisa que eu não tive.
E eu vejo, ainda não, o Largo do Rosário ainda não está na história. Mas talvez na próxima edição dos livros, essa iniciativa, né? E isso é importante, quer dizer, né?